Nesta tarde, como primeira mensagem do ano, quando eu estava a buscar a Deus, vieram muitas coisas, sabe? Nós, no início do ano, gostamos sempre de dizer algo que tenha a ver com o ano inteiro, e veio tanta coisa ao meu coração, e confesso que ontem à noite eu ainda nem sabia bem o que ia compartilhar hoje com os irmãos, porque eram muitas coisas. Mas depois de ter um tempo de calma na presença de Deus, Deus colocou esta palavra que eu vou compartilhar hoje, que estava em linha, entre as muitas coisas que eu gostaria de compartilhar, estava em linha com aquilo que eu queria dizer, que tem a ver com a importância da oferta de primícias. A importância dessa oferta. Nós fazemos a oferta de primícias, nós consagramos a Deus a oferta de primícias, mas é tão importante nós sabermos o valor dessa oferta. Porque é que nós consagramos primícias? Porque é que nós fazemos isso? Porque é que nós ofertamos? Porque é que nós trazemos dízimos? Porque é que nós trazemos ofertas? Cada oferta, nós já sabemos isso, tem o seu valor, a sua importância e também tem a sua colheita, que é diferente. Cada tipo de ofertas traz consigo uma colheita diferente. Hoje nós vamos debruçar-nos um pouco sobre a importância da oferta de primícias. Nós vamos ler vários textos da Bíblia, por isso eu vou pedir a máxima atenção aos irmãos e que me acompanhem na leitura desses textos, para que assim nós possamos compreender verdadeiramente a importância dessa oferta. Nós devemos chegar a casa e depois devemos estudar estes textos e devemos pedir ao Senhor Santo e Espírito que reavive esta palavra em nosso coração, para que cada vez que nós consagramos a oferta de primícias, nós saibamos o que estamos a fazer e saibamos de antemão aquilo que nós vamos colher. Amém? É muito importante nós entendermos isto. Eu vou pedir aos irmãos para abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Este é um capítulo que toda a gente sabe de cor. Não direi o capítulo, mas os versículos. Se calhar o capítulo não sabemos de cor, mas os versículos. E diz assim, iniciar no verso 1, Provérbios 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças do meu ensino e o teu coração guarde os meus mandamentos. Pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Diga lá comigo, porque eu sou filho de Deus, porque eu não esqueço o seu ensino, porque eu guardo a sua palavra no meu coração, eu não morrerei prematuramente. Antes, os meus anos serão acrescentados em vida e em prosperidade. Amém. Esta é a palavra de Deus. E nada pode anular aquilo que está escrito. Amém? Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. É muito importante nós acharmos graça aos olhos de Deus e dos homens. Muitas vezes as pessoas dizem, não me importa aquilo que os homens dizem, importa aquilo que Deus diz. Mas quando nós achamos graça aos olhos de Deus, nós também achamos graça aos olhos dos homens. E esta é uma das características dos filhos de Deus. Provavelmente pode surgir inimigos, podem surgir, mas a promessa de Deus para a nossa vida é quando nós tememos a Deus, Deus faz com que os nossos inimigos tenham paz conosco. Amém. Estamos sempre a ganhar. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda
e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Vou ler uma vez mais. Honra ao Senhor. Em algumas traduções diz, adora ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Em Levítico, capítulo 23, portanto, esta é uma instrução da sabedoria. Os irmãos sabem que todo o problema do homem não é nem mais nem menos do que falta de sabedoria. E a sabedoria instrui. Jesus. Tenho que voltar à escola, meu Deus. Obrigado, irmão Rui, por esse amém. Estamos sempre a aprender, é isso mesmo. A sabedoria instrui-nos no caminho em que nós devemos seguir e a sabedoria instrui-nos a nós trazermos as nossas primícias, honrarmos a Deus com as nossas primícias. No livro de Levítico, capítulo 23, está escrito no verso 9. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou e fizerdes nela a ceifa, trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. Ponto número 1, o quão importante é nós entendermos isto. A oferta de primícias foi estabelecida na lei, e eu estou a frisar isto bem para que os irmãos possam entender mais adiante aquilo que nós vamos falar. A oferta de primícias foi estabelecida na lei depois de o povo entrar na terra da promessa. Não era uma oferta antes de, mas era uma oferta que foi estabelecida na lei para o povo quando ele entrasse na terra da sua promessa. Quando entrares na terra que vos dou e fizerdes nela a ceifa, trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceites. Era aceita a oferta, era aceito o ofertante e era aceita a colheita. O sacerdote moverá diante do Senhor esse molho de primícias para que sejais aceites. O sacerdote moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro. Os irmãos, prestem bem atenção, porque agora começa a surgir a revelação e a importância das primícias na nossa vida. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro, sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Cordeiro fala-nos de Jesus. A sua oferta de cereais, isso fala-nos do corpo. Jesus disse que eu sou o pão que desceu do céu. No dia em que moverdes o molho, oferecereis o cordeiro, Jesus, a sua oferta de cereais, pão, corpo, será 2/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta de libação será de vinho, sangue. A 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas casas. Depois no versículo 20, juntando outra oferta, diz, então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor com 2 cordeiros, e serão santos ao Senhor para o uso
do sacerdote. Amém. Então nós vemos que a oferta de primícias ela está inteiramente ligada com a pessoa de Jesus. Quando nós falamos de primícias, nós não podemos dissociar, nós não podemos separar a oferta de primícias da pessoa de Jesus. E é muito importante nós entendermos que tudo no Velho Testamento apontava para Jesus. A lei apontava para Jesus. Tudo o que era feito na lei era como que uma sombra que depois apontava para a pessoa de Jesus. O Cordeiro de Deus, aquele que se ofereceu uma vez por todas. Diga lá, uma vez por todas. Uma vez para sempre. Uau! Amém. Então, o povo precisava de entender isto. E a oferta de primícias era uma oferta de resgate. E nós vamos ver isto no livro de Êxodo, capítulo 13. E diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés. É importante nós vermos que eram instruções que Deus dava a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todos os primogênitos, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, diga comigo, será meu. Então, todos os primogênitos, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, é de Deus, será meu. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque como um forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, a oferta de primícias é uma oferta que relembra o livramento do Egito. Hoje, no mês de Abib, estás saindo. Então, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esta cerimónia neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todo o teu território. Naquele mesmo dia farás saber a teu filho, isto é, por causa do que o Senhor me fez quando saí do Egito. Diga comigo, esta lembrança te será por sinal. Então, é uma lembrança, era para eles relembrarem o livramento do Egito. Era para eles relembrarem o resgate da vida deles. Como eles estavam no Egito, como Deus os resgatou. A forma poderosa, miraculosa, sobrenatural, como eles foram resgatados do Egito. Esta lembrança te será por sinal sobre a tua mão entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a houver dado a ti, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todos os primogênitos da jumenta resgatarás com um cordeiro. Mas se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todos os primogênitos do homem entre teus filhos resgatarás. Então nós vemos que a instrução de Deus era eles trazerem um cordeiro com 1 ano, sem mancha, sem defeito, na sua vida para quê? Para resgatar, inclusive, o filho da jumenta. O filho da jumenta significa o animal impuro. E o animal impuro